Milionário pediu para filho autista escolher uma mãe. O menino escolheu a camareira. A mansão dos Almeida brilhava sob o sol de São Paulo, mas dentro daquelas paredes de mármore, a escuridão reinava. Ricardo Almeida, magnata do setor imobiliário, observava pela janela de seu escritório o jardim onde seu filho de 7 anos, Gabriel, brincava sozinho com seus carrinhos, alinhando-os em fileiras perfeitas. Fazia 2 anos desde que Mariana, sua esposa, havia partido. O câncer a levou em apenas 8 meses, deixando um vazio impossível de preencher. Gabriel, diagnosticado com autismo aos 3 anos, havia se fechado ainda mais após a perda da mãe. As palavras, já raras, tornaram-se quase inexistentes. Ricardo era um homem de fé, criado em uma família evangélica tradicional. Sua mãe sempre dizia que Deus tinha propósitos maiores, mesmo nas dores mais profundas. Mas ultimamente, suas orações pareciam ecoar em um céu vazio. Como aquele Deus amoroso que ele conhecia permitiria tanto sofrimento a uma criança inocente? Senhor Ricardo, o jantar está servido, anunciou Dona Amélia, a governanta que trabalhava na casa há 15 anos. Gabriel já comeu? Ricardo perguntou sem tirar os olhos do filho. Ainda não, senhor. Ele não permite que ninguém se aproxime na hora das refeições. Exceto a Clara, completou Ricardo com um suspiro. Clara Santos tinha 28 anos e trabalhava como camareira na mansão há apenas 6 meses. Humilde, vinda de uma comunidade carente no interior de Minas Gerais, ela aceitou o trabalho para ajudar a família que ficara para trás. Seu pai estava doente, e os irmãos mais novos dependiam do dinheiro que ela enviava todo mês. O que ninguém esperava era a conexão inexplicável entre ela e Gabriel. No primeiro dia de trabalho, quando Clara limpava o quarto do menino, ele se aproximou dela e, pela primeira vez em meses, sorriu. Desde então, Gabriel só aceitava que Clara o alimentasse, o ajudasse a se vestir e ficasse por perto quando as crises sensoriais chegavam. É algo sobrenatural, Dona Amélia costumava comentar. Aquela moça tem um dom de Deus. Mas para Ricardo, aquilo era um problema. Clara era apenas uma funcionária. Não tinha educação formal, não conhecia o mundo dos negócios, não pertencia àquele universo de luxo e sofisticação. Como poderia uma camareira entender as necessidades complexas de seu filho? Como poderia substituir Mariana, uma mulher culta, refinada, formada em pedagogia? Ainda assim, a realidade era inegável. Gabriel estava melhorando. Voltou a falar algumas palavras, começou a fazer contato visual e até demonstrava interesse em pequenas interações sociais, desde que Clara estivesse presente. Naquela noite, após colocar Gabriel para dormir, com a ajuda de Clara, é claro, Ricardo se trancou em seu escritório. Abriu a Bíblia que Mariana lhe dera no casamento e leu Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que o Senhor quer me dizer? Sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. A resposta viria de uma forma que ele jamais imaginaria. Doutor Henrique Monteiro, renomado neurologista infantil, fechou a pasta com os exames de Gabriel e olhou seriamente para Ricardo. Senhor Almeida, vou ser direto. Gabriel está progredindo, mas precisa de estabilidade emocional urgente. Crianças no espectro autista necessitam de rotina, de figuras de apego consistentes. Ele perdeu a mãe de forma traumática, e isso agravou seu quadro. Se não houver uma presença maternal constante e genuína em sua vida, corremos o risco de retrocesso severo. Ricardo apertou os punhos. Aquelas palavras confirmavam seus piores temores. Doutor, eu estou aqui. Faço o possível. Sei que sim, interrompeu o médico com gentileza. Mas Gabriel precisa de algo que, perdoe-me a franqueza, um pai não pode oferecer completamente. Ele precisa de uma mãe. Você já pensou em se casar novamente? A pergunta caiu como uma bomba. Casar?
Como poderia sequer pensar nisso? Mariana havia sido o amor de sua vida. Substituí-la parecia uma traição. Mas era Gabriel quem estava em jogo. Durante semanas, Ricardo lutou contra aquela ideia. Passou noites em oração, buscando direção divina. Sua família pressionava para que ele refizesse sua vida. Amigas de sua falecida esposa apresentavam candidatas. Mulheres elegantes, bem-sucedidas, do mesmo círculo social. Ricardo conheceu 5 delas. Todas foram gentis, educadas, interessadas. Mas quando as apresentava a Gabriel, o menino se escondia, gritava, entrava em crise. Nenhuma conseguia se aproximar. Foi então que a ideia mais absurda, e ao mesmo tempo mais óbvia, surgiu em sua mente. Uma manhã de domingo, após o culto na igreja, Ricardo chamou Gabriel para uma conversa no jardim. Filho, você sente falta da mamãe? Gabriel assentiu, sem olhar nos olhos do pai. Papai também sente. Muito. Mas o Dr. Henrique disse que você precisa de alguém para cuidar de você, como a mamãe cuidava. Você gostaria disso? Silêncio. Gabriel, se você pudesse escolher alguém para ser sua nova mãe, quem seria? O menino levantou os olhos pela primeira vez. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Mariana, brilharam com uma clareza incomum. Clara, disse, sem hesitação. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Parte dele já esperava aquela resposta, mas ouvi-la de forma tão direta, tão certeira, o abalou profundamente. Gabriel, Clara é nossa funcionária. Ela trabalha aqui, mas não é... Ah, Clara, repetiu o menino com mais ênfase. Clara fica. Clara mãe. Naquele momento, Ricardo entendeu que não havia outra opção. Deus estava respondendo suas orações, mas de uma maneira que desafiava toda a sua lógica, todo o seu orgulho, todas as convenções sociais. Ele precisaria fazer uma proposta inusitada para Clara Santos. Clara limpava a biblioteca quando Ricardo entrou, fechando a porta atrás de si. Ela se assustou. O patrão raramente conversava diretamente com ela. Clara, preciso falar sobre algo importante. Começou ele, visivelmente desconfortável. Fiz algo errado, senhor? Perguntou ela preocupada. Não podia perder aquele emprego. Não, nada disso. Na verdade, é sobre Gabriel. Você percebeu a conexão especial que tem, não é? Clara sorriu timidamente. Ele é um menino especial, senhor. Às vezes sinto que Deus me colocou aqui para cuidar dele. É exatamente sobre isso que quero falar. Ricardo respirou fundo. Clara, eu tenho uma proposta. Gabriel precisa de uma figura materna. O médico foi claro quanto a isso. E ele escolheu você. Clara arregalou os olhos, sem entender. Senhor, quero que você se case comigo. O pano que Clara segurava caiu no chão. Ela começou a tremer. Como? Senhor, isso é impossível. Eu sou apenas uma camareira. Eu sei como isso soa. Ricardo levantou a mão. Não estou falando de amor ou romance. Seria um casamento de conveniência, um acordo. Você cuidaria de Gabriel como uma mãe, moraria aqui oficialmente, teria todos os benefícios. Em troca, sua família nunca mais passaria necessidade. Pagaria a cirurgia de seu pai, a educação de seus irmãos. Pense nisso como um trabalho diferente. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Era humilhante. Ele estava propondo que ela se tornasse uma espécie de funcionária disfarçada de esposa. E se eu me apaixonar por alguém algum dia? Se eu quiser ter minha própria família? Depois de 5 anos, se Gabriel estiver estável, você seria livre para partir. Com uma compensação financeira generosa, é claro. Clara desviou o olhar. Vinha de uma família cristã humilde, onde casamento era sagrado. Um compromisso diante de Deus. Aquilo parecia uma zombaria de tudo em que acreditava. Preciso pensar. Sussurrou. Tem 3 dias. Respondeu Ricardo friamente. Quando ele saiu, Clara desabou em lágrimas.
Ligou para sua mãe naquela noite. Mãe, não sei o que fazer. É tanta humilhação. Ele nem me vê como pessoa, apenas como alguém útil para o filho dele. Filha, respondeu Dona Joana, com a sabedoria de quem já sofreu muito, às vezes Deus nos coloca em posições humilhantes para nos preparar para grandes propósitos. Lembra de José no Egito? Foi vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Mas Deus estava forjando um libertador. Mas, mãe, casar sem amor? O amor pode nascer, Clara. E você já ama aquele menino, eu sei disso. Ore, busque a Deus. Ele te mostrará o caminho. Clara passou 3 dias em jejum e oração. Lia sobre Esther, que também entrou em um casamento arranjado, em circunstâncias humilhantes, mas foi usada por Deus para salvar seu povo. Na manhã do 3º dia, encontrou Ricardo no jardim. Aceito, disse com voz firme, embora o coração estivesse partido. Mas com uma condição. Farei isso do meu jeito. Serei uma mãe verdadeira para Gabriel, não uma atriz. E você precisará me respeitar como esposa, mesmo que seja apenas no papel. Ricardo assentiu. Temos um acordo. O que nenhum dos dois imaginava era que aquele acordo transformaria suas vidas de maneiras impossíveis de prever. A notícia do casamento caiu como uma bomba na alta sociedade paulistana. Ricardo Almeida, um dos empresários mais respeitados da cidade, casando-se com uma camareira, o escândalo era delicioso para as fofocas de salão. Ela deve estar grávida, especulava Patrícia Noronha, ex-pretendente de Ricardo. É interesseira, óbvio. Aplicou o golpe do baú, comentava outra. Pobres são todos iguais. Aproveitam qualquer oportunidade, concordava uma terceira. Clara ouvia os sussurros, sentia os olhares de desdém. No primeiro jantar beneficente que participou como esposa de Ricardo, foi tratada com desprezo velado. As mulheres ricas fingiam simpatia enquanto a avaliavam da cabeça aos pés, criticando seu vestido simples, seus sapatos sem grife, sua forma tímida de falar. Querida, você já pensou em fazer um curso de etiqueta? Sugeriu uma delas, com falso interesse. Afinal, agora você faz parte deste mundo. Clara sorriu educadamente, mas por dentro, seu coração sangrava. Não pertencia ali. Nunca pertenceria. Na mansão, a situação não era muito melhor. Alguns funcionários a respeitavam, mas outros a viam como uma aproveitadora que subiu na vida. Dona Amélia, embora educada, mantinha uma distância fria. As coisas mudaram muito rápido, comentou um dia com amargor. Ontem ela limpava os banheiros, hoje é a senhora da casa. Ricardo mantinha sua parte do acordo. Era educado, respeitoso, mas distante. Dormiam em quartos separados. Mal conversavam além do necessário para cuidar de Gabriel. Para o mundo exterior, eram um casal. Por dentro, eram estranhos vivendo sob o mesmo teto. Mas Gabriel florescia. Pela primeira vez desde a morte de Mariana, o menino começou a falar em frases completas. Seus acessos de ansiedade diminuíram drasticamente. Ele chamava Clara de Mãe Clara e se agarrava a ela com um amor puro e genuíno. Clara, por sua vez, amava Gabriel como se fosse seu próprio filho. Estudava sobre autismo, aprendia técnicas terapêuticas, dedicava cada minuto livre ao desenvolvimento do menino. À noite, após colocá-lo para dormir, ela orava em seu quarto. Senhor, sei que estou aqui por um propósito. Esse menino precisa de mim, e eu preciso dele. Mas dói, pai. Dói ser invisível para o homem que é meu marido. Dói ser desprezada por todos. Me dê forças para continuar. Certa manhã, 6 meses após o casamento, Clara encontrou Ricardo chorando em seu escritório, agarrado à foto de Mariana. Desculpe, eu não sabia que... Começou a sair. Não, fique. Ele enxugou as lágrimas, envergonhado. Hoje faria 10 anos de casamento. Clara se aproximou timidamente. Ela foi muito amada. Gabriel me conta histórias sobre ela todos os dias. Você não tem ciúmes? Perguntou Ricardo surpreso. Ciúmes? Clara sorriu tristemente.
Como poderia ter? Você nunca escondeu que não me ama. Este casamento é um contrato, lembra? Mas Mariana foi mãe dele antes de mim. Ela merece ser lembrada. Ricardo olhou para aquela mulher simples, de mãos calejadas, que havia sacrificado sua própria chance de felicidade para cuidar de um filho que não era seu. E pela primeira vez, sentiu algo diferente. Admiração. Você é muito mais forte do que eu imaginava, confessou. Não sou forte. Clara respondeu. Apenas confio que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não entendo. Aquela conversa plantou uma semente no coração de Ricardo. Algo estava mudando. O diagnóstico veio como um raio em dia de céu azul. Tumor cerebral, estágio avançado. Ricardo tinha, no máximo, 18 meses de vida. A cirurgia era arriscada demais, com apenas 15% de chance de sucesso. Ele não contou para Clara imediatamente. Como poderia? Ela já havia sacrificado tanto. Agora descobriria que em breve seria viúva de um casamento que nunca foi real, responsável sozinha por uma criança autista. Mas Deus tem formas misteriosas de revelar verdades ocultas. Gabriel teve uma crise sensorial severa, algo que não acontecia há meses. Clara não estava em casa, tinha ido ao médico. Ricardo tentou acalmá-lo sozinho, mas o menino estava inconsolável, gritando, se machucando. Quando Clara chegou e encontrou a cena, entrou em ação imediatamente. Abraçou Gabriel com firmeza, cantou a canção que sempre o acalmava, orou sobre ele. Em 15 minutos, o menino estava tranquilo, dormindo em seus braços. Ricardo observava, maravilhado. Clara carregou Gabriel até o quarto e o colocou na cama. Quando saiu, encontrou Ricardo sentado no corredor, com a cabeça entre as mãos. Ricardo, o que aconteceu? Você está pálido. E então ele desmoronou. Contou tudo. O diagnóstico, o prognóstico, o medo avassalador de deixar Gabriel sozinho. Clara se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos. Você não está sozinho. E Gabriel também não estará. Eu prometo, diante de Deus, que cuidarei dele como meu próprio filho, pelo tempo que for necessário. Para sempre. Por quê? Ricardo perguntou, lágrimas escorrendo. Por que você faria isso? Não te dei nada além de um nome e dinheiro. Nunca te tratei como esposa de verdade. Você poderia ir embora agora. Começar uma vida nova. Clara sorriu através das lágrimas. Porque aprendi que o amor verdadeiro não é sobre o que recebemos, mas sobre o que damos. Amo Gabriel como meu filho. E você... Ela hesitou. Você se tornou importante para mim também. Não da forma que planejamos, talvez não como você amou Mariana, mas é real. Pelo menos para mim. Ricardo a olhou como se a visse pela primeira vez. Aquela mulher simples, que ele havia contratado por desespero, havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida. Sem perceber quando, ela havia preenchido os vazios de sua alma. Clara, eu fui um tolo. Tão obcecado com aparências, com status, com manter o padrão de vida que Mariana me deu. Mas você me mostrou o que realmente importa. Fé genuína. Amor sacrificial. Propósito além do dinheiro. Ele tocou o rosto dela com ternura. Estou apaixonado por você. Não sei quando aconteceu. Talvez tenha sido gradual, em cada gesto de cuidado com Gabriel, em cada oração que ouvi você fazer, em cada vez que te vi suportar humilhação com graça. Perdoe-me por demorar tanto para ver. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. Você está dizendo isso porque está doente? Porque tem medo? Estou dizendo porque finalmente acordei, interrompeu Ricardo. E se Deus me der apenas 18 meses, quero vivê-los de verdade. Com você. Como seu marido de verdade. Eles se abraçaram e pela primeira vez, o casamento se tornou real. Ricardo decidiu fazer a cirurgia. As chances eram mínimas, mas ele tinha um motivo para lutar. Sua família. À noite antes do procedimento, toda a igreja se reuniu para orar. Clara, Gabriel, a família de Clara que havia viajado de Minas Gerais,
Até Dona Amélia, que finalmente havia pedido perdão pela frieza inicial. Deus, não sei qual é seu plano, orou Ricardo diante de todos, mas confio que é perfeito. Se for sua vontade que eu fique, ficarei, e serei o marido e pai que devo ser. Se for tua vontade que eu vá, sei que Clara e Gabriel estarão em suas mãos. Seja feita a tua vontade. A cirurgia durou 14 horas. Clara não saiu da capela do hospital, orando incessantemente. Gabriel, sentado ao seu lado, segurava sua mão e repetia: Papai vai ficar. Deus vai curar papai. Quando o médico finalmente apareceu, seu rosto estava cansado, mas sorria. É um milagre. Conseguimos remover 98% do tumor. As células restantes são inoperáveis, mas há um novo tratamento experimental que pode eliminá-las. Ele vai precisar de muito acompanhamento, mas... há esperança real. Clara desabou em lágrimas de gratidão. Os meses seguintes foram de recuperação e tratamento. Ricardo vendeu parte de seus negócios para focar no que realmente importava: família. Criou uma instituição para crianças autistas de baixa renda, empregando profissionais capacitados e oferecendo terapias gratuitas. Clara voltou a estudar, formando-se em pedagogia especial. Juntos, eles se tornaram defensores da causa do autismo, usando sua história para inspirar outras famílias. Gabriel continuou progredindo. Aos 10 anos, já estava frequentando escola regular com apoio, tinha amigos e se comunicava cada vez melhor. 3 anos após a cirurgia, Ricardo estava em remissão completa. No aniversário de Gabriel, durante a festa, ele pediu a atenção de todos. Há 4 anos fiz uma proposta de casamento para Clara. Foi a pior proposta da história. Ele riu. E todos riram com ele. Mas Deus usou meu orgulho e desespero para me ensinar sobre o amor verdadeiro. Ele se ajoelhou diante de Clara, sob os olhares emocionados dos convidados. Clara Santos Almeida, você aceita se casar comigo de novo? Mas desta vez por amor, não por contrato? Quero renovar nossos votos, diante de Deus e de todos, declarando que você é a mulher que escolhi amar para sempre. Clara, chorando, acenou que sim. A cerimônia de renovação de votos foi simples, na mesma igreja onde Ricardo fora criado. Gabriel, como pajem, levou as alianças. Desta vez, verdadeiras, gravadas com uma promessa. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No sermão, o pastor declarou: Deus tem senso de humor. Ele pega nossas escolhas egoístas e as transforma em bênçãos. Ricardo queria uma mãe para Gabriel. Deus lhe deu uma esposa. Clara aceitou por dever. Deus lhe deu uma família. Eles planejaram um contrato temporário. Deus construiu um amor eterno. Anos depois, Clara e Ricardo tinham 2 filhos biológicos. Gabriel, agora adolescente, ajudava a cuidar dos irmãos mais novos com paciência e carinho. Uma noite, Gabriel perguntou: Mãe, você se arrepende de ter escolhido nossa família? Clara abraçou o filho. Gabriel, eu não escolhi. Você me escolheu. E através de você, Deus me escolheu. Foi a maior honra da minha vida ser escolhida por vocês. Ricardo, observando a cena da porta, agradeceu a Deus pela 100ª vez naquele dia. Aquele menino autista, com sua sabedoria inocente, havia enxergado o que ele, em toda sua arrogância, não conseguia ver: que o valor de uma pessoa não está em diplomas, contas bancárias ou sobrenomes, mas na pureza do coração. Gabriel escolheu Clara não apesar de ela ser uma camareira, mas porque seu coração puro reconheceu outro coração puro. E Deus honrou aquela escolha de formas que ultrapassaram qualquer expectativa humana. Gostou dessa história de redenção e amor verdadeiro? Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras que tocam o coração e fortalecem a fé. Toda semana trazemos narrativas que mostram como Deus age de formas misteriosas em nossas vidas. Não perca! Ative o sininho para ser notificado.